Pronto, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez no dia de oficina, né? No primeiro dia de oficina da semana de preparação para o mundo do trabalho. Tá certo? Eu me chamo Rita, né? E aí estou aqui no Assessores Trabalho, tá certo? Aqui no município de Camaragibe, tá? Onde a gente hoje, como eu falei para vocês, a gente vai trazer algumas temáticas bem interessantes. É mais para o início, né? Amanhã a gente já vai trazer a questão de entrevista, de emprego, dinâmica de grupo e posteriormente depois a gente vai falar um pouquinho de empreendedorismo, marketing pessoal, profissional, digital também, né? As redes sociais como ferramenta de trabalho, enfim, vai ser um leque aí de informações. Dúvidas que vocês forem apresentando, vocês podem estar trazendo pra gente, tá? Só um acordo coletivo mesmo, pessoal, que quando algum dos participantes, ou até eu mesmo, quando eu estiver falando aqui com vocês, ou vocês estiverem também interagindo, que vocês possam, os demais possam deixar o áudio desligado, para que não ocorra nenhum tipo de interferência, tá certo? Lembrando também que essa oficina está sendo gravada para o uso do Assessores Trabalho, tá certo? Então vamos lá. A gente vai trazer um pouquinho do que é o Programa Assessores Trabalho. Então, o Programa Assessores Trabalho, ele é um programa nacional de promoção ao mundo do trabalho, né? E ele é uma iniciativa, né, da política pública da assistência social, onde é destinado a pessoas com a faixa etária de 14 a 59 anos de idade para a inserção ao mundo do trabalho, né? Além também de fomentar suas potencialidades e também as habilidades através de encaminhamentos para oportunidades de trabalho, busca para ofertas de cursos, estágios, preparação de oficinas, palestras e dinâmicas que são relacionadas à qualificação profissional. Tudo isso na perspectiva de poder fortalecer a categoria trabalho enquanto um direito social e também constitucional, certo? E aí eu pergunto para vocês, o que é o cadastro único? Na visão de vocês, o que seria o cadastro único? Alguém se habilitaria em falar um pouquinho? O ser único seria apenas de uma pessoa? Não entendi, Priscila. Pode falar de novo? Por ele ser único, seria um cadastro que tem apenas a família daquela pessoa. Vamos supor que na família que está lá no CRES, são 4 pessoas e ele só tem informação das 4 pessoas. Seria isso. No caso ali seria a composição familiar, né? Onde quando você faz o cadastro, é gerado o número de NIS para cada daquelas pessoas que moram ali com você. E aí a gente chama de composição familiar. O cadastro único é justamente uma plataforma do governo federal, onde através dessa plataforma do governo federal ele consegue identificar as famílias de baixa renda existentes num país, né, aqui no Brasil. Então o cadastro único ele é um registro que permite ao governo saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil. E quando você se inscreve no cadastro único ou atualiza também seus dados, você pode inclusive participar ou tentar, na verdade, participar de vários programas sociais. Porque assim, cada programa ela tem a sua exigência, né? Então o primeiro passo é você ter o seu cadastro atualizado, certo? Então assim, não é porque você tem lá o número do NIS que você pode estar participando de todos os programas. Um deles, eu acho que todos vocês já ouviram falar e conhecem, que é o programa Bolsa Família, certo? Então, não é todo mundo que pode estar participando do programa Bolsa Família, certo? Existem seus critérios, existem suas regras. Oi, Cine, bom dia. Cine, tá conseguindo me ouvir? Cine, tá me ouvindo? Ouviu agora a minha resposta? Não, pode falar agora. Não, estou te ouvindo bem aqui. Que ótimo, maravilha então. A gente iniciou agora, tá bom, Cine? Tá bom. Pronto. Então entrei na hora certa, né? Com certeza, entrou sim. Pronto. Tá bom. Então assim, como eu estava falando anteriormente, né?
Não é porque você se inscreveu no cadastro único que você vai poder estar participando de todos os programas. Cada programa ela tem as suas regras, né? E aí é preciso você poder se encaixar, se enquadrar naquelas regras para poder fazer parte. E aqui eu trago para vocês alguns programas que vocês podem estar verificando posteriormente e tentar participar. Então tem o programa Bolsa Família, certo? Que aí vocês todos já devem conhecer ou já ouviram falar. Tem o programa também que é o Tarifa Social de Energia Elétrica, que é aquele programa que você consegue um valor, né, bem mais abaixo, né, para poder estar pagando a sua energia elétrica, né, que o custo dele fica bem mais em conta, né. Tem a isenção em taxas em concursos públicos, ou seja, vocês que querem participar de concurso público e não tem condições, por exemplo, de pagar aquela taxa, né, que eles colocam lá. Isso pode ser uma taxa de R$100, 50, 40, 80, depende da taxa que tem lá. Se você tem o número do NIS, tá certo? Você consegue a isenção na taxa de concursos públicos. Lembrando que o concurso público ele tem o seu edital. E aí vocês têm que verificar no edital, porque geralmente eles colocam as datas. Da data tal até a data tal, você pode estar conseguindo a isenção. Se você passar isso, geralmente é um prazo bem mais curto. Então, se você passar daquele prazo, você já não consegue mais a isenção. Então, tem que ficar ligado e atenado nessa questão, tá? Tem também o ID Jovem, tá certo? Que aí, no ID Jovem também tem uns critériozinhos, tá bom? Me parece que até os 24 anos de idade, eu vou até verificar melhor e amanhã eu já trago para vocês. Onde os jovens conseguem também, inclusive, descontos, né? Aí, por exemplo, em cinemas, teatros, shows, tá? Consegue também a questão de viajar para fora do estado de Pernambuco, viagem interestadual, tá certo? Tem também a questão da carteira do idoso, que o idoso também consegue estar viajando para fora do estado de Pernambuco, né? Tem o programa Minha Casa Minha Vida, tem o benefício de prestação continuada, que no caso é o BPC, que são para pessoas com deficiência e idosos a partir de 65 anos que não contribuem com a Previdência, certo? Lembrando que tudo isso tem que ter o número do NIS, tá? Então, outra coisa também, pessoal, muita gente pode até não saber, mas é interessante a gente trazer com relação ao NIS o quê? Por exemplo, você fez seu cadastro, tá tudo direitinho, e aí a gente precisa atualizar o cadastro a cada 2 anos, certo? Então, a gente precisa atualizar o cadastro a cada 2 anos. Vamos dizer que antes dos 2 anos, houve alguma mudança aí na composição familiar. Por exemplo, quando você fez o seu cadastro, morava você e mais 2 filhos. Ok. Mas antes de 2 anos, um dos seus filhos saíram de casa, então ficou só você e mais um filho. Então, você precisa ir até o cadastro único e comunicar, né, fazer a exclusão dessa outra pessoa que não está mais morando com vocês. Do mesmo jeito você fez o cadastro, está morando você e seu filho, certo? E aí, antes dos 2 anos, vamos dizer que chegou mais uma outra pessoa, né? Chegou, vamos dizer, um irmão. Aí você vai lá e comunica que chegou mais uma pessoa para compor a sua família. Então, vai fazer a inclusão dessa pessoa no seu cadastro, tá? Então, assim, é muito interessante. E vamos dizer que nesses 2 anos não ocorreu nenhuma mudança, tá tudo certinho, então não vai mexer em nada, tá? Aí depois de 2 anos vai lá de novo e faz toda a atualização, tá certo? Então, tudo que acontecer, se alguém estava desempregado, começou a trabalhar, vai lá e comunica. Ou então alguém estava trabalhando, ficou desempregado, vai lá no cadastro único e comunica. A gente precisa sempre estar comunicando, tá certo? Alguma dúvida até o momento com relação a isso? Querem fazer alguma pergunta? No momento não, tá tudo ok. Pronto, então tá certo. Então a gente vai seguindo aqui. Se caso vier surgindo alguma outra dúvida, vocês podem estar perguntando, tá certo? E aí eu pergunto a vocês, para vocês, o que é trabalho? Me diga aí para vocês assim, o que seria para vocês que vem aí na mente de vocês, o que seria trabalho? Me diga aí um pouquinho, vamos conversar um pouco.
Liliane, Cine, Vitória, Josélia, Alcineide, Priscila, Mauricéia, todos vocês que estão aí participando, me diga aí um pouquinho, o que seria trabalho no ponto de vista de vocês? Trabalho para mim, eu acho que é algo que complementa a dignidade do homem aqui na Terra. Sem o trabalho a gente não consegue sobreviver, né? Certo. Quem mais? O trabalho é uma forma da gente se manter, ser dependente da gente mesmo, entendeu? Certo. E a gente ter dignidade, né? Certo, Liliane. Vitória, que ligou o microfone, quer falar um pouquinho? Não é Vitória, não, é Fernanda, é porque apareceu a minha filha. Ah, é Fernanda. Ah, certo. Então deixa eu só tirar aqui, Vitória, e colocar Fernanda. Certo, tá bom então, porque aí eu já sei, né? Porque apareceu o nome Vitória, desculpa, tá, Fernanda? Pode falar. Eu acho que trabalho, né, é uma coisa que beneficia, né? Você tem que ter o seu trabalho, porque como é que você vai sobreviver se você não trabalha, né, para manter sua família, né? Eu acho que trabalho é um benefício que todo ser humano tem que ter, porque como é que você vai trazer renda para dentro da sua casa se você quer realmente, né? Como uma pessoa, como tá aí, né? Muita gente desempregada e passando necessidade porque não tem como sobreviver, porque não tem trabalho, né? Infelizmente, né? Eu acho que trabalho é um meio de sobrevivência. Isso, exatamente, exato. Aí eu pergunto, todos vocês já trabalharam ou trabalham ou nunca trabalharam? Contem um pouquinho. Eu já trabalhei, no momento estou desempregada. Eu mesmo já trabalhei. Comecei a trabalhar, para falar a verdade, antes que podia, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Eu tive que parar porque, né, agora eu estou com 47 anos e eu não trabalho mais. Por quê? Porque eu não tenho condições de trabalhar, né? Eu tenho que cuidar da minha mãe, eu não tenho quem deixar meus filhos, tem vários, né? Agora eu trabalho em casa, eu trabalhava em casa antes, né? Um dia de festa, e sempre estou inventando alguma coisa. Certo. Aí é isso, mas no momento eu não estou fazendo nada. Essa pandemia complicou, né? Ok. Isso aí. Prontinho, então vamos lá. Vamos trazer aqui, cada um falou um pouquinho, né, aí do que seria mais ou menos trabalho. E a gente vai trazer para vocês primeiro o que é trabalho na abordagem filosófica, né? Trabalho, ele é um conjunto de atividades realizadas, é o esforço feito por indivíduos com o objetivo de poder atingir uma meta. Ok. Trabalho também ele pode ser abordado em diversas maneiras e em várias áreas. Pode ser na economia, na física, na filosofia. O trabalho também, ele possibilita o homem concretizar os seus sonhos, né? Atingir suas metas e objetivos de vida. Além também de ser uma forma de expressão, porque é o trabalho que faz com que o indivíduo demonstre suas ações, suas iniciativas e possa desenvolver também suas habilidades. Então, muitos chegam para mim, às vezes eu pergunto se alguém já trabalhou. Tem muitas pessoas que dizem, não, Rita, eu nunca trabalhei. Eu costumo dizer que, assim, todos nós já trabalhamos em algum momento, né? A partir do momento que você varre uma casa, que você lava um prato, que você arruma a sua cama, né? Que você varre o quintal da sua casa, tudo aquilo que você faz, né? Mesmo que você não receba a parte financeira, mas aí já gera um trabalho, né? Então, tudo aquilo que a gente faz já é um trabalho. Então, eu costumo dizer que todos nós já trabalhamos em algum momento, né? Principalmente dentro de casa. Parece que dentro de casa a gente trabalha muito mais do que fora, né? Parece que nunca acaba o trabalho. Às vezes a gente diz, eita, que amanhã eu tô de folga. Mas não, a gente se engana. Em casa a gente trabalha muito mais do que se a gente tivesse no nosso emprego no dia a dia, certo? E aí, a gente traz a diferença do que é emprego e do que é trabalho, né? E aí, a gente traz essa diferença por quê? Aí eu pergunto a vocês, no ponto de vista de vocês, o que seria emprego e o que seria trabalho? Emprego para mim seria você está trabalhando fora da carteira assinada, né? E trabalho você é o dia a dia em casa,
atarefado que você tem de fazer dentro das suas obrigações. E para mim, eu acho que seria mesmo carteira assinada. Acho não, porque carteira assinada, a pessoa ter aquele lado de horário de chegada, né? Para trabalhar no batente. Isso, exatamente. Então vamos trazer aqui emprego, né? É quando há a prestação de serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste mediante um salário. É quando você tem um horário, né, estabelecido e um salário fixo no final do mês. É como foi dito, né? Eu não sei se foi para o Mauricel ou foi para o Cine, que disse na questão da carteira assinada, que muitas das vezes a gente conhece, né? Isso, Mauricel, exato. É justamente quando você tem um horário a cumprir, então você vai para aquela empresa, você sabe que seu horário é aquele ali, então você tem um horário de chegada, você tem um horário de saída, né? Você, independente de você trabalhar muito ou pouco, no final do mês você vai receber aquele valor X, certo? Então você tem o seu horário definido e seu salário fixo todo mês. É diferente de trabalho. Trabalho é justamente uma prestação de serviço uma prestação de serviço de forma esporádica e que não depende de um salário fixo pago pelo contratante. É aquele trabalhador autônomo, ou seja, ele vai receber de acordo com aquilo que ele produzir. Se ele produzir mais, ele vai receber mais. Se ele produz menos, ele vai receber menos, né? Se uma pessoa que trabalha autônomo, né, que são as pessoas que trabalham por si próprio, né, ela trabalha, por exemplo, só 2 vezes na semana, será que o rendimento dela vai ser mais do que aquele que trabalha todos os dias, né, de segunda a sexta? Geralmente não, né? Então, se o trabalhador autônomo, ele só vai receber de acordo com aquilo que ele produzir. Se ele produzir muito, ele vai ter aquele valor X que ele vai receber, né? Mas também se ele produzir pouco, também ele vai receber de acordo com o trabalho dele, certo? E aqui a gente traz também para vocês um pouco de alguns tipos de trabalho, que são vários tipos de trabalho. A gente selecionou alguns só para vocês terem uma noção mais ou menos. Então tem o trabalho escravo, que é um trabalho onde uma pessoa é forçada a trabalhar em condições de escravidão e que não tem, né, direitos assegurados, como limite de jornada de trabalho, dia de descanso, remuneração digna, segurança e proteção de trabalho, entre outros, né? Esse é o trabalho escravo, é quando ele não tem, quando ele é uma pessoa forçada a trabalhar em condições de escravidão e quando ele não tem direitos assegurados, certo? Tem o trabalho voluntário, que o próprio nome já diz, voluntário, é você estar disponibilizando o seu tempo, o seu trabalho, pode ser com uma instituição, uma igreja, né? E aí você vai lá, presta o seu serviço, o seu trabalho e você não vai receber nada em troca. Então o trabalho voluntário é aquele em que uma pessoa, ela escolhe livremente oferecer o seu trabalho em tempo parcial ou integral. E aí ele não vai receber nenhum valor, né? Nada, questão financeira em troca, tá? Ele está ali voluntariamente. Tem um trabalho infantil, onde a gente sabe, pessoal, que trabalho infantil é qualquer forma de trabalho que seja realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida pela legislação de cada país. Então a gente sabe que no Brasil, qualquer forma de trabalho infantil, ele é proibido até os 14 anos de idade, certo? E aí tem também o jovem aprendiz. O jovem aprendiz é aquele trabalho que ele é protegido, do qual podem participar jovens, adolescentes e adultos de 14 a 24 anos, e é importante, né, porque é uma oportunidade da inclusão, né, dessas pessoas aí, tá certo? Então, o objetivo é justamente a inclusão social com o primeiro emprego e poder desenvolver suas competências para o mundo do trabalho. Tem também o trabalho formal, que já foi falado aí, já foi dito, que é aquele trabalho de carteira assinada, né? É aquele trabalho que todo mundo, a maioria de vocês já, na verdade todos vocês conhecem, que é o trabalho de carteira assinada. O emprego formal, ele se caracteriza pelo registro da carteira de trabalho, é obtido direitos, né? Quais são esses direitos? FGTS, férias, tem o seguro-desemprego, o 13º e entre outros benefícios. Ele ocorre normalmente nas empresas ou entre pessoas físicas
e é a principal modalidade de emprego no país. Tem também o emprego informal, né? O emprego informal ele ocorre quando não há registro na carteira profissional ou quando a pessoa trabalha como autônomo, né? E aí não tem nenhum tipo de registro nos órgãos competentes. É quando vem o MEI. O MEI é o microempreendedor individual, que esse MEI ele é justamente um esforço para poder acabar com o trabalho informal e permite que as pessoas possam regularizar suas atividades, paguem seus impostos e possam usufruir dos seus direitos que são concedidos perante a lei. Certo? Até o momento, alguém tem alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa ou querem trazer alguma informação, fiquem à vontade. Eu não sei se está no meio aí dessa pergunta que eu vou fazer, é porque eu pagava no mês, né? Aí eu passei o tempo sem pagar, porque devido essa pandemia que houve, que está vendo, no momento, aí eu parei. Aí, no caso, se eu não tenho mais, assim, não tenho mais aquela renda que tinha para fazer pagamento, tudinho, isso complica alguma coisa? Eu não sei se está dentro do contexto aí Você poderia me responder? No caso, você pagava o MEI, mas aí você não está mais pagando por conta da questão ainda do momento, né, do cenário atual, que é o da pandemia. Aí você está querendo saber se caso você não está pagando, se vai impactar na questão do MEI, é isso, Mauricéia? Justamente. Pronto, vê só. Essa é uma das dúvidas que eu vou te tirar posteriormente, mas eu já vou deixar aqui anotado, tá certo? Que aí eu vou me informar melhor e aí eu posso estar passando para você, tá certo? Se isso realmente pode estar impactando ou não, tá bom? Tá bom, tá certo. Só um minuto, vou só anotar aqui rapidinho. Pronto, já anotei aqui a tua pergunta, Mauricéia, tá certo? Tá certo. Porque aí eu já vou buscar essas informações, tá bom? Tá bom. Pronto. E aí a gente vamos para a parte de carteira de trabalho, né? Que é a CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Essa carteira de trabalho, ele é o quê? Ele é um documento, né, que contém informações sobre a vida profissional do trabalhador, né? E sobre sua filiação ao Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, certo? E aí temos a carteira de trabalho digital. Eu não sei se vocês já sabem, mas essa carteira de trabalho, essa de papel, né? Que tem até aqui, ó, nesse slide aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar. Essa carteira de trabalho, ela não está sendo mais confeccionada, certo? Eu não sei se vocês já estão sabendo dessa informação. Ela agora é digital, tá? Então, muitas empresas, elas já estão solicitando a digital. Mesmo quem tem a de papel, pode também tirar a digital, tá certo? Isso não vai impactar em nada não, tá bom? Porque as anotações agora são feitas agora eletronicamente pelas empresas através do e-digital. E estão disponibilizadas no aplicativo da carteira de trabalho digital. Tá certo? Então, vocês que ainda não têm essa carteira de trabalho digital e vocês pretendem aí entrar no emprego formal, no trabalho formal, seria muito interessante vocês baixarem o aplicativo no celular de vocês. É fácil, é simples, é rápido, tá certo? Onde vocês vão estar criando lá uma conta, caso você não tenha. Ele vai te dando todo o passo a passo. Depois disso, você vai criar uma senha, tá certo? Vai colocar lá os teus dados. É super rápido, tá? Recentemente mesmo eu fiz, inclusive, tá certo? E aí foi muito rápido, tá bom? E, inclusive, eu já ouvi até pessoas me dizerem que tudo que já tinha na de papel foi migrado para a digital automaticamente, tá certo, pessoal? Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas seria interessante, quem não tem, já começar a providenciar, porque a de papel não está sendo mais confeccionada, tá bom? Não entendi, Priscila. Eu estou com uma dúvida sobre essa carteira de trabalho, porque assim, eu não tinha
a de papel, eu fiz agora há pouco. Certo. Aí, quando eu fui fazer, a mulher disse, não, olha, só a digital. Sendo que a digital não mostra a numeração que mostra na de papel. Isso, exatamente. A digital, ele vai mostrar somente o teu CPF, certo? É o teu CPF, tua data de nascimento, o teu nome completo e, se eu não me engano, é o nome da mãe que aparece, certo? Eu mesmo fiz recentemente agora para minha filha também, e aí ele não mostra numeração não, é o número do teu CPF, tá? E aí é gerado, você gera uma senha, com essa senha você consegue entrar e ter acesso à tua carteira de trabalho digital. É por esse site que está mostrando aí na telinha do PDF que gera a senha? Isso, você pode fazer o seguinte, você pode ir lá no Play Store, tá certo? Ele é bem simplesinho, eu pensei até que seria bem complicado. Você vai lá no Play Store e bota lá, carteira de trabalho digital ou carteira profissional digital. Aí ele vai te mostrar, vai ter lá o linkzinho, você vai clicar e vai baixar. Depois eu vou mandar pra você como é que vai aparecer, eu coloco lá no grupo, tá certo? Assim que encerrar aqui, eu mostro a você como é que é o link, que vai mostrar lá pra vocês. E aí você baixa o aplicativo. Quando você baixar o aplicativo, você vai clicar lá como vai ser o primeiro acesso. Caso você não tenha uma conta, você vai ter que criar uma conta. Aí você vai lá, criar uma conta. Aí me parece que vai pedir o teu CPF, aí você bota o CPF. Aí vai pedir um e-mail, você tem que colocar um e-mail. Porque vai ser gerado um número de código. Esse código ele pode ser encaminhado para o teu e-mail, isso vai ser opcional. Ou vai ser enviado por SMS, você quem escolhe. Eu mesmo coloquei no e-mail, tá? Eu coloquei no e-mail. Então chegou o código no e-mail, você vai pegar esse código no e-mail e vai colocar lá. Depois que você fizer essa parte, aí já vem a outra parte que é mais simples ainda. É onde você vai criar uma senha. Depois de criar uma senha, você é bom sempre anotar em algum lugar que você saiba onde está essa senha, porque é com essa senha que você vai conseguir entrar na sua carteira profissional digital. Porque além de você botar o CPF, ele vai solicitar a senha também, tá bom? É simples, não tem muita coisa não. Eu pensei que fosse bem mais complicado, mas não é. Depois eu vou mostrar para você como é que fica a frente do aplicativo, tá bom? Depois eu mando lá no grupo para vocês. Tá certo. Por nada? Bom, plano de vida, né, gente? Plano de vida, eu acredito que muitos de vocês já devem ter feito assim, em algum momento da vida de vocês devem ter feito algum planejamento de vida, não é isso? Ou eu estou enganada? Alguém de vocês já fez um planejamento de vida? Já pensou assim, poxa, no próximo ano eu já acho que eu vou estar trabalhando, então eu vou fazer aquela viagem dos sonhos. Já, né, Liliana? Liliana tá balançando a cabeça. Isso, exatamente. Eu acho que todos nós temos sonhos, né? Já planejamos muita coisa na nossa vida, coisas que deu certo, coisas que não deu certo, coisas que a gente ainda está indo em busca, batalhando. Como também tem coisas que a gente pensa, que a gente sonha e não sai do canto, né? Porque não adianta você só sonhar. Mas o que é que você está fazendo para colocar em prática aquele teu sonho, para botar aquele teu sonho em realidade, né? Então não adianta apenas planejar, a gente também tem que correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, dos nossos ideais, né? Então aqui o plano de vida, ele é bem simples. Eu vou mandar para vocês também esse plano de vida. E aí vocês vão responder o plano de vida de vocês. E caso vocês queiram, vocês podem estar encaminhando para mim novamente, tá? Onde no plano de vida, a primeira coisa que você vai fazer é colocar o seu nome. Seu nome completo, certo? Depois você coloca a sua idade. Bota a idade de vocês. Composição familiar. Rita, o que é composição familiar? Para ficar bem mais simples para vocês. Composição familiar são todas aquelas pessoas que moram com vocês. Não precisa vocês citarem nome. Bota assim, eu, pai, mãe, eu e meus 2 filhos, certo? Composição familiar são as pessoas que moram com vocês. Filho, marido, pai, mãe, irmão, tia, tio. Essa é a composição familiar, tá? São as pessoas que residem junto com vocês. Depois vem a parte do sexo, feminino, masculino. E escolaridade. Aí vocês marcam um xizinho na escolaridade de vocês.
Se é ensino fundamental, se é médio, se é superior, se não tem escolaridade. E aí vem algumas perguntas, que eu costumo dizer que essas perguntas é onde a gente costuma refletir um pouco, né? E aí eu acredito que em algum momento dessas perguntas, vocês também já devem ter feito essas perguntas para vocês, inclusive. E aí a gente pergunta, qual é o seu maior sonho? Ou sonhos, né? E o que você tem feito para alcançar, né? Eu acho que é um momento de reflexão para a gente, né? O que é que a gente sonha? Qual é o meu maior sonho? O que é que eu mais desejo? Vamos dizer assim, que meu maior sonho é fazer uma viagem, certo? Mas o que é que eu tenho feito para alcançar esse meu sonho? O que é que eu tenho feito para colocar esse meu sonho em realidade, né? Meu maior sonho é trabalhar numa empresa X, certo? Mas o que é que eu tenho feito para alcançar esse meu sonho, esse meu objetivo, né? Será que eu já fui lá, já botei currículo? Será que na entrevista eu não me dei bem, mas eu tentei de novo? Ou será que eu não tentei mais, eu desisti no primeiro não que eu ouvi? Eu costumo dizer que o não a gente já tem. A gente vai correr atrás do sim, né? Não é porque algo deu errado que eu vou desistir, que eu vou baixar a cabeça, que eu vou ficar triste, né? Que eu vou achar que tudo está perdido. Não. Se deu errado, é porque não era para ser o momento. Não era para ser ali naquele momento. Poderia ser que não fosse o local certo para você trabalhar, né? Tudo na vida tem um porquê, né? Mas a gente não pode desistir. Eu mesmo, eu passei por um processo seletivo há um bom tempo atrás, onde eu tentei nessa mesma empresa por 3 vezes e eu nunca conseguia. E chegou um momento que eu já estava pronta para desistir. E foi quando a minha mãe disse, olha, não desiste, vai de novo, tenta, que você consegue. Eu disse, meu Deus, de novo? Mas já fui 3 vezes, mas tenta de novo. Aí fui a 4ª vez. Na 4ª vez eu consegui, deu tudo certo, fiquei um bom tempo na empresa, né? Foi maravilhoso o momento que eu passei lá, aprendi bastante. Então é a lição que eu deixo para vocês, nunca desistam. Não é porque não deu certo que vocês vão ter que desistir, continue persistindo, mas naquilo que vocês acham também que é bom para vocês, tá? A outra pergunta é, já realizou alguma atividade remunerada? Qual? Se você já realizou alguma atividade remunerada, sim, e vai especificar qual foi essa atividade. Caso não, bota só não e não especifica, né? Até porque não vai ter nada para especificar. A outra pergunta é, quais são seus pontos fortes e fracos e quais seriam os impactos deles em sua vida profissional? Então, qual seria seu ponto positivo, seu ponto negativo? E quais impactos, né, desses pontos positivos e negativos, esses impactos, como seriam esses impactos na sua vida profissional? Onde que eles iriam impactar na tua vida profissional, né? Quais são as suas habilidades? Você tem habilidade para quê? E em que área essa habilidade ela poderia ser desenvolvida? Tudo isso vocês podem ver, são perguntas, mas perguntas com reflexão também. Atualmente, qual seria o seu maior desafio para ser inserido no mercado de trabalho, né? Qual é o teu maior desafio hoje para você ser inserido no mercado de trabalho? É curso de qualificação? É escolaridade? O que é que você acha que é o maior desafio para você se inserir no mercado de trabalho, né? Quais expectativas você tem em relação ao seu futuro profissional? Expectativa, o que é que você espera, né, do seu futuro profissional? Em relação às oficinas online, que foram desenvolvidas na semana de preparação para o mundo do trabalho, e aí você vai registrar o que você achou, você vai pontuar do primeiro, segundo, terceiro e do nosso 4º encontro, tá certo? Vai ser simples, é rápido, é prático. Provavelmente essas perguntas, algumas delas, você já deve ter pensado em uma delas, né? Por exemplo, será que vocês nunca se perguntaram qual é o meu ponto positivo? Qual é o meu ponto negativo? Qual é o meu lado negativo? Né? Se vocês nunca se perguntaram, ou se vocês ainda têm dúvidas, vocês podem perguntar a um amigo, a um parente, porque tem coisas que a gente pensa que a gente tem e o que está do lado da gente não vê a gente dessa forma, né? Às vezes a gente se surpreende, inclusive, quando as pessoas dizem assim, você é uma pessoa tímida. Aí você olha assim e faz, poxa, eu converso tanto, será que eu sou tímida mesmo?
né? Então, em algum momento você expressou sua timidez, né? Então, é sempre interessante a gente se questionar qual é o meu lado positivo, qual é o meu lado negativo, até porque se você for partir por uma entrevista de emprego, normalmente eles perguntam, qual é o teu ponto positivo? Me diz o teu ponto negativo, né? E aí a gente vai ver isso amanhã na parte de entrevista, tá certo? Aí vamos para a parte de currículo. Aí eu pergunto, quem de vocês aqui tem currículo? Ou já prepararam currículo, ou nunca fizeram currículo? Me diga aí um pouquinho. Eu já fiz currículo já. A minha filha preparou o currículo para mim, mas eu mesma fazer não. Olha aí, já vai aprender a fazer o currículo, né? Já vai fazendo seu currículo aí direitinho, tá certo? Outra coisa, só reforçando, não se preocupem, porque eu vou estar encaminhando o slide para vocês depois, tá certo? Quando terminar tudo, aí eu encaminho para vocês, vocês vão dando uma olhada com mais calma, porque se surgiu alguma dúvida, alguma coisa, vocês já encontram lá a resposta, tá certo? Então vamos lá. Currículo. A primeira coisa é a gente saber o que é um currículo vitae. Então, a expressão currículo vitae, ela vem do latim, onde vitae é vida, e currículo ele tem o sentido de trajetória, curso ou carreira. Então, se a gente fosse traduzir essa expressão, a gente poderia traduzir ela como a trajetória da vida, né? Porque é no currículo que terá como... O currículo ele tem o objetivo de trazer uma síntese das qualificações de vocês, das experiências profissionais, da formação acadêmica de cada um de vocês, os dados pessoais de vocês. Então, podemos traduzir que o currículo, ele é a trajetória da vida, certo? Então, a primeira coisa quando a gente inicia o currículo, o primeiro passo é iniciando com as principais informações sobre o candidato, né? E aí é até bom vocês poderem dar uma olhadinha nesses slides, porque se caso tiver alguma coisa que não está constando no currículo de vocês, vocês podem estar colocando, acrescentando ou retirando, fiquem à vontade. Então, assim, o primeiro passo é com as informações, as principais informações do candidato. Quais são? O nome completo do candidato, a data de nascimento do candidato, o endereço e as informações de contato, como e-mail e um telefone e telefones atualizados. O que é que acontece? Muita gente pergunta, Rita, em currículo precisa ter foto? Bom, gente, depende muito da empresa, tá? Tem empresa que pede foto, tem empresa que não pede, e aí a gente tem que ver essa questão, tá certo? Caso a empresa solicite, ok, vocês coloquem. Caso não, vocês retiram, tá? Outra coisa, não é necessário, nesse momento aí, nesse campo aí, não é necessário vocês estarem colocando numeração de documento no currículo, tá? Isso aí é em outro momento, quando vocês forem contratados, tá certo? Então, não se coloque número de RG, não coloca número de CPF, não coloca número de título, nem carteira de trabalho, nada de número de documento, tá certo? Não é necessário. Isso aí quando vocês forem contratados, que a empresa solicitar, aí vocês vão lá e entregam o documento de vocês. Essas informações de contato, é muito interessante vocês manterem o contato de vocês atualizados. Por quê? A gente sabe que tem muitas empresas, por exemplo, que você entrega o currículo e às vezes passa 6 meses, um ano e meio para entrar em contato com vocês. Imagina se nesse período, nesse percurso, aconteceu alguma coisa, vocês perderam o telefone, perderam o número de vocês, e aí a empresa quando for entrar em contato, como é que ela vai conseguir falar com vocês? Então vocês terminam perdendo uma oportunidade. Então assim, sempre que acontecer de vocês mudarem o número de vocês, é interessante atualizar essas informações no e-mail, se for aquele, porque assim, tem muitas empresas inclusive que vocês já conseguem enviar o currículo de vocês no próprio site da empresa, tá? Então se você fizer isso, você vai ter lá como fazer a atualização dos seus dados cadastrais, tá certo? E-mail também, porque muitas empresas quando não conseguem entrar em contato por telefone, eles mandam um e-mail. Então é bom vocês deixarem o e-mail de vocês atualizado, o e-mail que vocês estão fazendo uso, tá certo? Para que vocês não percam também a oportunidade. Se der para vocês perder o número de telefone, se der para resgatar, resgatem, tá certo? Porque é muito interessante você manter o mesmo número de contato. Até porque não é só a empresa que tem muitas pessoas
que do seu convívio deve ter o seu número, tá certo? Mas se acontecer de vocês mudarem totalmente o número de vocês é bom atualizar, deixar o currículo de vocês atualizado, tá? O próximo passo do currículo é o objetivo. O próprio nome já está dizendo, objetivo. Vocês são uma pessoa direta e bem objetiva, tá? Então, liste seus objetivos profissionais e procure ser direto. Eu trouxe aqui 2 exemplos de objetivo, onde vocês podem estar colocando lá, tipo, desejo atuar na área administrativa. Você já está dizendo onde você está querendo atuar, que é na área administrativa. Então, quem pegar o teu currículo já vai saber que o teu objetivo é atuar na área administrativa. O outro objetivo é, busco minha primeira vaga profissional como jovem aprendiz. Então, já está dizendo, você já está deixando muito claro que é o seu primeiro emprego e é como jovem aprendiz, que você não tem, você nunca trabalhou, né? Então, é o seu primeiro emprego. Outra coisa, pessoal, nesse campo de objetivo, evitem o máximo textos copiados da internet. Por quê? Porque aquela pessoa que está te recrutando, ela sabe muito bem o que é da internet e o que não é, tá? Então, imagina, vai você e um amigo teu levar o currículo na mesma empresa e para o mesmo cargo, né? E aí aquele recrutador pega o teu currículo, pega o currículo do teu amigo e vai olhar um por um e vai ver, poxa, o mesmo objetivo de fulano é o mesmo objetivo de cicrano, né? E aí já dá para perceber, certo, que isso aí já não foi de vocês, né? Isso aí já deu para perceber que foi texto copiado da internet. Então procure ser criativos, eu sei que vocês conseguem, tá certo? Procure ser direto e objetivo e evitem textos copiados da internet. Eu trouxe inclusive até um exemplo de um texto copiado da internet, onde ele diz: deseja atuar em sua empresa, buscando o crescimento da empresa e o crescimento pessoal. Isso acaba, gente, mostrando para o recrutador que você não tem um objetivo nem tem uma criatividade, tá bom? Então essa é uma dica que eu dou para vocês: evitem textos copiados da internet, tá bom? Outra coisa no objetivo é quando a gente procura direcionar nossas habilidades e procurar ajustar essas habilidades com um perfil, né, de acordo com o perfil da vaga. E aí eu trouxe para vocês também mais 2 exemplos de um objetivo direcionando as habilidades. Primeiro foi, desejo conquistar a minha independência pessoal em um ambiente de trabalho que traga oportunidades de crescimento. O segundo exemplo é, desejo atuar na área de vendas, aprimorando as minhas habilidades comerciais e ganhando experiência em lidar com o público. Normalmente eu gosto muito dessa segunda, quando ela diz, desejo atuar na área de vendas. Ou seja, você já disse onde você quer atuar, ok? Aprimorando as minhas habilidades comerciais. Você já está dizendo que você quer aprimorar as habilidades comerciais que você já tem. E ganhando experiência em lidar com o público, ou seja, com tudo isso, além de você atuar na área de vendas e aprimorar suas habilidades, você vai ganhar experiência em lidar com o público, né? Então, percebeu como é um objetivo direto, né? Não tem muitos arrodeios, não é um objetivo que você copiou da internet, e sim um objetivo criativo, né? Que foi bem direto, certo? Depois do campo objetivo, vem o campo de escolaridade. Escolaridade vem primeiro o mais recente primeiro e o mais antigo embaixo, tá? Aqui eu trouxe só um exemplo para vocês mesmo de escolaridade. Aqui eu botei graduação em serviço social, o nome da instituição e o ano que foi concluído, tá? Abaixo vem ensino médio completo, o nome da escola e o ano que foi concluído. Nesse exemplo aqui, subentende-se que se eu já tenho graduação, subentende-se que eu já passei pelo ensino médio, certo? Então, não é necessário vocês estarem colocando também o ensino médio caso já tenha graduação, tá? Caso não tenha graduação, ainda está no ensino médio, bota primeiro o ensino médio. Se já concluiu, bota lá ensino médio completo, o nome da escola e o ano que concluiu. Ou então, se você ainda está cursando, você bota ensino médio incompleto, ou então em andamento, o nome da escola e o período que vocês acreditam que vai estar concluindo a escolaridade de vocês. Isso pode ser também no ensino fundamental, tá? Se você só tem ensino fundamental completo ou incompleto, é a mesma coisa, mas lembrando que é o mais recente primeiro e o mais antigo abaixo.
Alguma dúvida até o momento, gente, pode perguntar, tá certo? Fiquem à vontade. Não. Tá dando para vocês entenderem? Eu tô sendo rápida demais? Podem me dar esse feedback aí, tá? Tá dando para entender direitinho? Tá claro, pra mim tá claro, tá bem, tá tudo bom aqui. Tá beleza. Tá ótimo, então. Então vamos seguindo aqui, então. Depois da escolaridade vem as experiências profissionais. É a mesma coisa. O mais recente primeiro, o mais antigo depois. Então eu trouxe só exemplos mesmo. Aqui vocês colocam o cargo de vocês, a instituição, o período que vocês passaram, ainda estão trabalhando e as principais atividades, né? Isso aqui é o mais recente. Abaixo a mesma coisa, o cargo, a instituição, o período e as principais atividades que vocês estão exercendo ou já exerceram naquela empresa, tá? Nesse campo de experiências profissionais, quando eu digo assim na questão de você descrever as principais atividades, é porque é o seguinte: falar a respeito das atividades desempenhadas por você em cada cargo, ele é muito importante, até mesmo para que a empresa possa saber o que você já fez ou o que você está fazendo, pois a gente sabe que nem todos os cargos funcionam da mesma forma, até porque as empresas são diferentes. Por isso que é bom descrever um pouquinho das principais atividades. Não precisa descrever tudo, não. Pelo menos umas 3 ou 4 atividades que vocês desempenharam naquele local quando vocês estavam trabalhando ou que vocês estão atuando, tá? Outro detalhe, nessa parte de experiências profissionais, gente, vocês só coloquem aquilo que vocês têm como comprovar, tá? Como é que eu posso comprovar, Rita? Você pode comprovar em carteira de trabalho, em um contrato, em alguma declaração que a empresa te deu. Então, nesse campo de experiências profissionais, vocês só coloquem aquilo que vocês têm como comprovar, tá certo? Se você não tem como comprovar, você tenta colocar lá nas informações adicionais, que fica lá por último mesmo, tá certo? Mas nesse campo de experiências profissionais, bota só aquilo que vocês têm como comprovar de fato. Cursos e qualificações, a mesma coisa, o mais recente primeiro e o mais antigo posterior. Nesse campo de cursos e qualificações, gente, também vocês só coloquem aquilo que vocês também têm como comprovar em certificado, em alguma declaração, porque vocês têm como comprovar, tá certo? Se não tem como comprovar, tenta colocar lá nas suas habilidades na parte de informações adicionais, tá? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas, por exemplo, que não tem curso de informática, mas mexe em computador como ninguém, né? Tem gente que, por exemplo, não tem um curso de inglês, mas fala inglês fluentemente, né? Tem pessoas, por exemplo, que não tem um curso de culinária, mas cozinha que é uma beleza, né? Eu, particularmente, eu não cozinho nada. Então isso aí eu não posso nem colocar, tá certo? Então assim, tem pessoas que não têm o curso, mas têm suas habilidades, mas sabe fazer aquilo ali, né? Muita gente é assim mesmo. Então assim, nesse curso de qualificações, então façam cursos, procurem se qualificar, né, de acordo com a área de cada um de vocês. Nessa parte do currículo é muito importante para que a empresa possa saber até onde você buscou ser um profissional melhor, até onde vocês procuraram se qualificar. A gente sabe que o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, né? Então, quanto mais vocês se qualificarem, vocês vão ser um diferencial no mercado, né? Porque qualquer curso que você tiver, por menor que ele seja, mas vocês façam, busquem com a qualificação, porque queira ou que não vai chamar a atenção daquela pessoa que está te recrutando, né? Então, nessa parte também de cursos, vocês coloquem, aqui eu trouxe só um exemplo, o nome do curso, o nome da instituição que vocês fizeram aquele curso e a conclusão, em que período vocês concluíram aquele curso. Então, provavelmente essas informações vai estar em certificado ou em alguma declaração que vocês receberam, tá? E nas informações adicionais, é justamente o seguinte: caso vocês tenham criado ou participado de algum projeto voluntário,
pode expor no currículo de vocês, porque isso chama a atenção do recrutador. E isso aí se torna um candidato para qualquer área, principalmente se você ainda não tem experiências profissionais. Então, se você já atuou em algum projeto voluntário, ou criado ou participado, né? E vocês tiverem até como comprovar, por exemplo, ou mesmo que não tenha, vocês podem colocar, até porque quando o recrutador for te chamar para entrevista, aí você vai poder explicar melhor como funcionava, como foi a instituição, né? O que é que vocês faziam ali. E aí você pode também pontuar certificados de eventos extracurriculares da escola, pode ser como monitor de disciplina ou por dedicação de algum tipo de evento, tá certo? Então fiquem ligados, né, e ligadas, porque um bom currículo não é um currículo extenso, tá? Se tudo couber em uma única página, ótimo. Se não couber, é bom não ultrapassar 2 páginas, porque se torna até mesmo um currículo até cansativo para analisar, tá certo? Então procura ser uma forma mais sucinta possível e mais clara também, tá? Então não esqueçam, listar as informações pessoais, objetivo profissional, escolaridade, experiências profissionais, os cursos e as informações adicionais. Outra coisa, se vocês puderem, assim que vocês fizerem o currículo de vocês puderem deixar ou em um pendrive salvo, ou no e-mail, até mesmo no e-mail seria interessante deixar mais no e-mail. Por quê? Porque imagina, você tá lá na rua e aí um amigo teu ligou e diz, olha, manda teu currículo agora mesmo, que eu quero uma determinada empresa, está precisando para hoje, eu preciso do teu currículo. Então você tá lá, você tá com o seu celular, você pega o seu celular, entra no teu e-mail e já encaminha o teu currículo para aquela pessoa. Não vai precisar você ter que chegar em casa, ver onde é que está teu currículo, ir numa lan house. Você vai perder muito mais tempo, tá certo? Então, a gente precisa ter agilidade. Então, se vocês puderem deixar salvo o currículo de vocês, deixem salvo. Outro detalhe também, vamos dizer que a vaga seja, vamos dizer, para trabalhar em restaurante, em cozinha de restaurante, né? E aí você não precisa você só colocar no currículo para aquela vaga os cursos, né, que foi interessante para aquela área, certo? Se não for interessante para aquela área, não precisa você colocar, tá bom? Então é sempre bom você deixa lá no teu e-mail, porque se você precisar, você só baixar o download lá do teu currículo ou faz 2 currículos, tá certo? E aí lá você vai ter, se for, por exemplo, a área de cozinha, você vai ter o seu currículo para aquela área de cozinha. Porque os cursos que vai estar lá no seu currículo é cursos relacionados à cozinha, à confeitaria, né? Essa parte mais de alimentos, tá certo? É bom não misturar, tá bom? Porque imagina, você trabalhou como telefonista, mas a vaga vai trabalhar lá na cozinha, né? Como chefe de cozinha, como cozinheira, cozinheiro, né? Então, assim, eu acho que uma coisa não tem muito nada a ver com a outra, né? Você botar como atendente de telefone, né? E a parte de cozinha. Então, sempre é bom vocês não misturarem muito, tá certo? Se qualquer coisa que der, vocês fazem 2 currículos. Bota um para uma área e o outro deixa para outra área. Porque quando vocês forem entregar o currículo, vai estar tudo lá separado, tudo direitinho. Cada curso no seu devido lugar, as experiências, cada um no seu devido lugar, até mesmo para não misturar as coisas, tá certo? Bom, pessoal, chegamos no fim, né, da nossa oficina de hoje, tá certo? Alguma dúvida durante a oficina de hoje, com tudo isso que a gente falou, porque são tantas informações, né, que às vezes a gente fica se perguntando, às vezes a gente tem uma pergunta e às vezes a gente não quer falar, pode ser por nervosismo, timidez, mas é bom vocês perguntarem. Eu queria perguntar, tipo assim, da pessoa saber se comportar numa entrevista, porque a gente coloca assim, tudo assim, certinho no currículo. Mas quando chega lá, eles procuram saber se você sabe fazer de tudo um pouco, entendeu? Porque na última entrevista que eu tive, foi lá na rodoviária. E eles procuram saber se você sabe assim de tudo um pouco, entendeu? A pessoa assim, tipo, de saber se comportar em uma entrevista, porque ali a gente está dizendo ali que a gente sabe fazer, como a senhora está dizendo aí, que a gente coloca tudo certinho lá no currículo.
Aí quando chega lá, eles fazem várias perguntas que eles estão vendo no currículo, mas ele quer que a gente saiba ali tudo um pouco. Não sei se dá para entender um pouco. Na verdade, Liliane, você se antecipou no que a gente vai falar amanhã, né? Que é justamente Tá entendendo. sobre entrevista. Mas assim, amanhã a gente vai explicar melhor, de fato, como se comportar, quais são os tipos de entrevista, o que é que mais cai em entrevista, as perguntas mais frequentes, como a gente deve se preparar para enfrentar uma entrevista, porque a gente sabe que uma entrevista, ela é um momento de nervosismo, ela deixa você gente nervoso, tenso. Às vezes a gente fica, até antes da gente sair de casa, a gente fica se preocupando. O que é que eu devo falar? O que é que vão me perguntar? Como é que eu devo me comportar? Né? Imagina, a gente sabe que desde a hora que a gente está sendo sempre observado. A partir do momento que você entrega o currículo, você está sendo observado. Quando você vem, né, a sua vestimenta, você está sendo observado. Quando você chega no ambiente da entrevista, na recepção mesmo, você está sendo observado. Todo momento você está sendo observado. Imagina, você está lá na recepção. A alma da pessoa está sendo observada. Oi? Não entendi. Até a alma da pessoa está sendo... É incrível. Exato. A gente sempre está sendo observado, a forma como a gente fala, como se veste, como se expressa, tudo, né? Então imagina, você tá lá na recepção esperando a tua vez de ser entrevistado. E aí, tome tempo. Tempo passa. E você começa a ficar nervosa. E cadê que não me chama o meu nome? O que é que tá acontecendo? E você fica nervoso. Aí chega a tua hora. Aí perguntam, qual é o teu ponto positivo? Eu sou tão calma. Aí eu olho assim, né? Imagina, será que você não estava sendo filmado antes? Será que a pessoa não estava te observando antes? Eu disse, gente, como é que ela era calma se ela estava tão nervosa lá na frente? Não teve a paciência de esperar a vez dela, né? Então acontece muito essas coisas, tá certo? Mas amanhã a gente vai falar mais sobre isso, essa questão, tá bom? Mas uma coisa eu digo, o negócio é manter a calma, respirar fundo. Tem muitas pessoas que... Mas tipo assim, até saber se comportar, porque às vezes na entrevista eles chamam tudo de uma vez para fazer entrevista tudo junto, entendeu? Aí cada um fala um pouquinho. Isso, exatamente. É porque assim, acho que Joyce Tamires, acho que entrou agora. É porque assim, são tantas coisas, né, que acontecem numa entrevista, que muitas das vezes a gente também é até pego de surpresa, né? Às vezes a gente pensa que vai cair uma coisa e são outras, às vezes são coisas tão simples, né? Que a gente começa a se antecipar, né? E vem vários questionamentos. E a primeira coisa é a gente ficar logo nervosa, né? Mas eu acho que o segredo é você manter a calma, tá certo? Se preparar antes, evitar certos excessos. Ou seja, se te perguntar uma coisa, procurar responder somente aquilo que te perguntou, né? Porque tem pessoas que falam, além de falar aquilo, ainda muito mais. E às vezes são coisas que não tem nada a ver. E aí termina se perdendo no meio do percurso, né? Então, se perguntou a você, por exemplo, você mora onde? Aí você diz, eu moro em Camaragibe. Aí depois você faz, eu moro em Camaragibe, moro com meu pai, com a minha mãe, isso. Nossa, ele só perguntou onde você mora, ele não perguntou com quem você mora, entende? E aí você termina falando demais, então é bom evitar certos excessos também, né? Evitar também estar sério demais ou rindo demais, tem que estar uma pessoa bem mais espontâneo mesmo. Amanhã a gente vai trazer, inclusive, até entrevista por vídeo, né? Que a gente sabe que por conta da questão que estamos vivenciando no momento, eu acredito que muitas entrevistas estão sendo feitas por vídeo, por videochamada, né? E aí acaba que, por exemplo, você diz, eu tô em casa, eu fico de qualquer jeito, é por videochamada. Não é bem assim, não é porque você tá em casa, você tem que estar de qualquer jeito, não. Aquela pessoa que vai estar te entrevistando, ela quer ver também como é o teu perfil, né? Imagina, você tá lá de saia, né? Achando que a pessoa pode não pedir para você levantar, você tá de saia, aí bota uma blusa bem bonita, aí a pessoa faz, levanta aí, por favor. Aí levanta, você tá lá de sainha, tá entendendo? Então, assim, é interessante que vocês botem na mente de vocês, poxa,
certo, eu tô em casa, mas é a mesma coisa de eu estar na empresa, né? Porque eu vou estar sendo observada, é a mesma coisa. Eu tô aqui agora conversando com vocês, né? Imagina, se eu não tivesse com uma vestimenta aqui ideal, vocês iriam me levar a sério? Não iria me levar a sério, né? Eu acho que tem vestimenta para tudo, de você ir numa praia, de você ir numa feira, de você ir no supermercado, de você ir para o trabalho. Acho que tem investimento para tudo, né? Imagina se eu tivesse aqui só de top, vocês não iam me levar a sério. Tá entendendo? Porque você também tem que ser o seu lado profissional. Então tem muito dessas questões. Então, mesmo que seja uma entrevista de vídeo, conversa um pouco com a família, pede para fazer um pouco de silêncio naquele momento, procura um ambiente legal para você poder fazer aquela entrevista, vê uma roupa legal, procura se ajeitar, se arrumar, porque a pessoa vai estar te vendo ali online, é na hora, entendeu? Se ela não estivesse te vendo, tudo bem, mas ela vai estar te observando ali na hora, tá certo? Procura ser pontual. É interessante você chegar também, não chegar em cima da hora, chegar antes do horário. É outra coisa também, tem muita gente que chega em cima da hora, não, porque a empresa aqui bem pertinho. Certo, mas nesse percurso do pertinho pode acontecer muita coisa, né? Pode acontecer milhares de situações e você não conseguir chegar a tempo. Termina perdendo a oportunidade, porque tudo está sendo observado. Se você chega atrasado na entrevista, imagina no dia a dia no teu trabalho, como é que não vai ser. Entendeu? Então, as primeiras impressões importam muito, tá bom? Mas amanhã a gente vai falar melhor sobre cada entrevista, tá certo? Como se comportar, tudo direitinho, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado da oficina de hoje. Adorei estar com vocês aqui, tá certo? Como eu falei, Thalita também, ela é assistente social. Ela está aqui com a gente no programa Cessuas Trabalho. Olha aí, Thalita, agora que ela voltou a câmera. Pronto. Thalita está aí com a gente, Vânia também, ela vai também estar dando a oficina aqui com vocês. Eu acredito que as 2 últimas oficinas vai ser ela, tá bom? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar, inclusive lá no grupo, que estamos à disposição. E Mauricel, eu não esqueci da sua pergunta, tá certo? Já deixei aqui anotado para quando for amanhã, ou até mesmo hoje mesmo no grupo, eu poder passar a informação, tá certo? Se eu não passar, eu falo com Vânia, que Vânia passa para vocês, tá certo? Positivo. Obrigada, querida. Gostei da explicação de hoje. Que maravilha, que maravilha. Espero que todos vocês tenham gostado, tá certo? Que bom que gostaram. Isso, Thalita, muito bom. Muito bom. Tá bom, pessoal, até amanhã, tá certo? E a gente Até amanhã, se vê. foi ótima aula. Obrigada, valeu, obrigado mesmo. Amanhã a gente se vê no mesmo horário, tá? Às 10 horas, tá bom? Tá certo, até amanhã. Até amanhã, um forte abraço. Até amanhã. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau, até amanhã. Tchau. Menina, quando